Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos ouve. Hoje nós iremos falar sobre conhecendo a igreja. É a aula 4 de 13 aulas referente ao discipulado do novo convertido, mas também são informações relevantes para você que tem dúvidas sobre a caminhada com Cristo, né, acerca das informações relevantes daquilo que se faz necessário para que você consolide a sua fé em Jesus Cristo e como segui-la. Qual a base bíblica para que nós temos para as orientações que aqui daremos nessa aula? E a aula de hoje, como eu já disse, faz menção à igreja, quais são o seu simbolismo, tudo aquilo que ela nos propõe e aquilo que ela significa para a nossa aula. Eu já vou estar falando aqui sobre o nosso mapa mental daquilo que nós estudaremos hoje. Então, é a aula 4, Conhecendo a Igreja, e nós trabalharemos com 3 tópicos e subtópicos relacionados aos tópicos. Tá? Tópico 1 é o que é a igreja, é todo o simbolismo da igreja, o que ela representa, o que a Bíblia diz sobre ela e o que Jesus nos deixou escrito a respeito da representatividade do que é a igreja. O tópico 2 faz menção aos objetivos da igreja. Quais são os objetivos da igreja? A igreja ela tem um objetivo e esses objetivos foram instruídos pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Dentre esses objetivos, nós temos aqui nós temos pelo menos 4, nós vamos trabalhar com 4 tópicos, né? Que é a explicação dos objetivos da igreja. Então, o primeiro é evangelizar o mundo, o segundo é o lugar para o crente cultuar a Deus, o terceiro é o lugar para o crente praticar a mordomia cristã, né? E o quarto, ele faz menção ao lugar para o ensino da disciplina e normas da conduta cristã. Já no tópico 3, nós vamos falar de 2 ordenâncias que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos deixou, que como subtópico vai estar falando dessas 2 ordenâncias, que é o batismo e a Santa Ceia. Então não perca, fica conosco, porque por certo o Senhor tem grandes obras na minha e na sua vida, e essa palavra pode te nortear e sanar suas dúvidas referente à caminhada com Cristo. Então, dando sequência, agora você que aceitou Jesus como único suficiente Salvador e vai aceitar em nome de Jesus, né? Você faz parte da igreja. E pois apenas você não recebeu a salvação oferecida por Cristo, mas também foi incluído na família de Jesus. Então, quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, nós somos incluídos na família de Deus, né? Na família de Jesus. A palavra igreja é, ela não está restrita somente à Assembleia de Deus ou outras denominações, nem ao local onde você frequenta o culto. Não é somente isso. A igreja não se refere somente a um prédio físico, um local com CEP, com endereço onde nós lá vamos para cultuar a Deus, tá? Então, depois do plano idealizado por Deus, o plano da salvação de todos aqueles que creem em Jesus, né, e batizam e seguem os seus mandamentos, a igreja é a proposta mais inteligente da divindade. Na igreja é o local onde nós nos reunimos também como santos, que é separados por Deus, e todos aqueles que creem no Senhor Jesus, né, e praticam a fé, ali se encontram para aperfeiçoamento dos santos e também outras analogias referentes à Bíblia que o Senhor Jesus nos deixou. Tá? Aqueles que foram salvos, né, formam um corpo, porta-voz da salvação para outras pessoas. Ou seja, você que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador e está nessa caminhada da fé, já tem por incumbência também, né, estar falando desse amor, desse Jesus para outras pessoas. A igreja é um organismo que tem uma própria vida com Cristo, no qual estabeleceu a missão
para que ela venha cumprir. Ou seja, o Senhor Jesus deixou uma missão para a igreja, né? E essa missão nós devemos cumprir. Quem faz parte da igreja dá continuidade ao trabalho de Cristo aqui na terra. Jesus veio, morreu pelo seu pecado, né? E se entregou na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu, está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso e nos prometeu que voltaria para buscar sua igreja. E essa segundo retorno de Jesus, a primeira ele veio para nos redimir, nos reconciliar com Deus mediante o seu sacrifício a todo aquele que nele crê, e nos prometeu que ele retornaria para buscar a sua igreja, a sua noiva, tá? A verdadeira vida que está em você chegará a outras pessoas. Então você recebeu vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos vida. E essa vida chegará a outras pessoas. Isso é ser bênção no mundo, é ser bênção no seu trabalho, com seus vizinhos, é ser bênção para outras pessoas. Ninguém recebeu a salvação simplesmente para ser salvo, mas para se integrar, para fazer parte também da comunidade cristã, uma igreja, junto com os santos, né? E ali nós vivemos um com o outro, nós coexistimos e nós nos melhoramos, nós nos permitimos que o Espírito Santo conclua a boa obra em nós. Qual é essa boa obra? É que nós fomos feitos por Deus, a sua imagem e semelhança, e um dia retornaremos para Ele, aquele que crê, né? Porque o homem, ele nasceu para a vida eterna, seja para a salvação, seja para a condenação, o homem viverá eternamente. Existem dois caminhos para para todos. Nós vivemos para a vida eterna, seja para a salvação, seja para a condenação. Por isso é preciso que você compreenda bem o que ela significa, no caso a igreja. Conheça quais são os seus objetivos e as suas ordenâncias, tá bom? Nós vamos ler aqui eu vou ler aqui com os irmãos Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e da família de Deus. Então, está aqui na Bíblia que nós somos da família de Deus. 1 Coríntios 12, 27 vai dizer: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aqui Paulo escreve aos Coríntios explicando que ele, como os crentes, são o corpo de Cristo aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a nossa cabeça. Ele é o cabeça, é Ele que manda, é Ele que nos orienta, é Ele que nos guarda. O plano vem de Deus, vem de Jesus. Tá bom? O que é a igreja? A palavra igreja quer dizer uma reunião de pessoas chamada para fora, ou seja, um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo, espiritualmente, não fisicamente, para seguirem a Cristo. Né? Você que aceitou a Jesus e você que está nos ouvindo, que tem no coração o desejo de aceitar Jesus é você sair do mundo, é você não ter mais comunhão com o mundo, com as coisas erradas que acontecem, com tudo aquilo que está acontecendo, com tudo aquilo que não agrada a Deus. Então a palavra igreja significa sair para fora, né? Sair de dentro do mundo, sair do mundo, né? E seguir uma nova caminhada com Cristo. Nós vivemos no mundo, nós somos peregrinos no mundo, né? E um dia retornaremos para as nossas origens. Então, nesse mundo é uma vida passageira. Nós vivemos bem pouco nesse mundo, alguns anos, e logo a pessoa se finda.
Hoje é muito difícil nós encontrarmos alguém que viveu até os 120 anos. Então, nossa vida é um vapor, como diz o salmista. E nós precisamos entender que existe uma vida eterna. Então, os que formam a igreja são chamados pela Bíblia de crente, irmãos, cristãos, santos, eleitos e os do caminho. Nós encontramos várias dessas terminologias dentro da Bíblia, né? Aquilo que significa os que formam a igreja. Nós formamos a igreja, né? Todos os crentes espalhados pelo mundo formam a igreja. Então, é a união de todos os crentes deste mundo. Ela não está somente restrita a uma área geográfica, nem a um único povo da terra. Então, todos os cristãos, né, espalhados pelo mundo afora, ela forma a igreja. É o seu lado invisível, é o seu lado universal. A igreja, tem o seu lado invisível e tem seu lado aí universal. Então, ela atinge todo mundo. E o lado invisível é a operacionalidade dela no mundo espiritual. Embora a palavra igreja seja empregada, em primeiro lugar, para descrever a totalidade de crentes que vivem em todo o mundo, você pode usá-la também para se referir aos cristãos que, em determinado lugar, isto é, na sua igreja local. Então, também serve para esses fins. Tá certo? E nós vamos ler aqui a respeito o que é a igreja. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, nação santa, o povo adquirido para anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo destaca que os crentes são um povo adquirido, chamado das trevas para a luz de Jesus, formando a igreja. Então, outrora nós vivíamos em trevas, vivíamos nesse mundo e nós fomos chamados por Jesus, né, para ser a igreja de Cristo, para levar as boas novas, para fazer a sua vontade. Então, isso é muito importante, é muito relevante. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos reconciliamos com Deus e temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e já temos por base uma missão a cumprir, que é levar as boas novas às outras pessoas e dar testemunho de Jesus nas nossas vidas e nas nossas ações. Tá? Os símbolos da igreja, qual a simbologia da igreja? O primeiro símbolo é o corpo, né? Jesus está mais presente Jesus não está mais presente entre os homens de forma física, mas em cada pessoa que obedece, né? Que o recebe e obedece. Em qualquer parte do mundo, ele introduz a vida para formar o corpo, né? Então ele vive em nós. E ele vive em nós e ele introduz a vida em nós, a nova vida, o novo nascimento para transformar no corpo de Cristo. Por ter a vida em Cristo, a igreja não é simplesmente um ajuntamento de pessoas, uma associação ou um clube. Existe um propósito definido. Aquele que serve a Deus dentro da igreja de Cristo, a real igreja de Cristo, ele precisa saber que ele tem um propósito pré-definido. Cristo deixou esse propósito bem definido para a sua igreja, né? É um organismo vivo, algo que tem existência, tal como o corpo humano, que é composto por muitos membros e órgãos que funcionam em prol de uma vida comum. Então, todas as nossas células, todos os nossos órgãos, eles funcionam para existir uma vida, né? Todos os órgãos, todas as células do nosso corpo funcionando em conjunto, em harmonia, permite a continuidade da nossa vida do corpo. E assim Jesus fala que é a sua igreja, né? Da mesma forma que o corpo, né, tem milhões de células vivas, assim também é a igreja, um só corpo, mas constituído por milhões de pessoas aí nascidas de novo por intermédio
do Evangelho de Jesus. É muito gratificante isso, é muito bom isso, ter essa visão, essa percepção. Então, se nós somos o corpo, Cristo é a cabeça, né? Cristo é o chefe, é o guia, é o principal, ele é o príncipe da igreja. E nós precisamos ter isso muito claro e definido. Quem decide servir a Jesus Cristo, ele abre mão do seu livre-arbítrio. Nós nascemos com livre-arbítrio, com entendimento, com a racionalidade, mas aquele que resolve servir a Jesus, ele abre mão do seu livre-arbítrio e a sua vontade, que é inclinada aos desejos carnais, aos desejos pecaminosos desse mundo, para fazer a vontade de Deus, né? Nós não abstemos completamente da nossa vontade. Não é isso. O crente, ele é racional, ele cultua de forma racional. Mas todos os nossos desejos carnais, eles são subjugados. Todos os nossos desejos que se inclinam à vontade de Deus, eles são estimulados. Porque parte de nós, o nosso espírito que veio de Deus, a palavra diz que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus é de forma espiritual, porque Deus é espírito. E é necessário que nós o adoremos em espírito. Então, a nossa carne se inclina para o mal, a nossa carne quer folgar, quer fazer coisas de prazer momentâneo, mas o nosso espírito se inclina para Deus. Então, nós precisamos entender isso a respeito da palavra do Senhor. Nós vamos aqui no slide 4. Isso. Diz assim. Efésios 1, do 22 ao 23, diz assim: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, a igreja é seu corpo, e Cristo é a cabeça. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esse versículo destaca que a igreja é o corpo de Cristo e ele é a cabeça. Em Colossenses 1,18, ele diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja é o corpo e ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o príncipe, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia. Primazia é primeiro lugar, ter o primeiro lugar, ter a prioridade. Tá certo, meus irmãos? Outro símbolo, que é o templo, embora Deus habite em toda parte, né? Ele não se localiza em determinado lugar, né, para ser encontrado, mas ele pode ser adorado e pode ser encontrado dentro de nós. Nós o adoramos dentro de nós, nós falamos com ele porque ele habita em nós, mas nós nos reunimos na igreja para adorar, porque quando nós nos reunimos em adoração, ali tem um versículo que fala que ferro com ferro se afia, significa que nós nos melhoramos quando também nós nos relacionamos uns com os outros dentro da igreja. E eu sei que existe uma onda dos desegrejados, mas a palavra do Senhor, ele fala de corpo presente, significa que eu sinto falta quando meu dedo do pé dói, quando meu pé está doendo, dói em mim. E trazendo essa perspectiva de corpo, quando meu irmão está sofrendo, eu também sofro com ele. Eu o ajudo, eu amparo. E a palavra diz que não é bom que o homem ande sozinho, mas que ele ande em dois, porque se um cair, o outro o ajude. E a palavra também diz que os dias maus vão chegar para todos, significa que em algum momento nós vamos ter dias maus. E nós ajudamos as pessoas, nós somos ajudados pelas pessoas. E não tem como eu estar da minha casa e eu sentir
que é um membro do corpo, alguém, um irmão, está sofrendo. Eu não faço parte de nenhuma comunidade, eu não me relaciono com a comunidade no geral, né? Eu não apoio, eu tenho uma ideologia de fé em Jesus Cristo, mas eu não me relaciono com as pessoas que têm a mesma ideologia, eu não me relaciono fisicamente com elas ali, de estar de corpo presente, de estar em interação com elas. Uma coisa foi a pandemia, outra coisa é os dias de hoje, eu consegui estar com meus irmãos e estar lá com eles, nas dificuldades, nas fragilidades, né? A palavra diz que eu tenho que sorrir com o que sorri, chorar com o que choram. Então, ser o corpo de Cristo é eu estar envolvido com a igreja, estar envolvido com os irmãos. Qualquer coisa diferente disso não é corpo de Cristo, qualquer coisa diferente disso não é igreja, tá bom? E cada crente é um templo de Deus. Também isso, né? Nós temos o nosso templo do Espírito Santo e também nós temos o templo onde nós nos reunimos como irmãos aí em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17, diz assim: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o santuário de Deus, Deus habita em nós. E ele continua dizendo assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nem o nosso corpo é nosso. O nosso corpo, ele não nos pertence. Nós somos mordomos até mesmo daquilo do nosso corpo. O nosso corpo veio de Deus. E a palavra diz que um dia nós prestaremos conta dele, né? E tudo aquilo que a gente faz com o nosso corpo, todas as coisas que como nós tratamos do nosso corpo, isso nós daremos conta com Deus. É como se alguém nos emprestasse algo muito valioso, e eu posso trazer uma analogia de qualquer objeto muito valioso que nos deram para guardar e para cuidar. E um dia nós vamos devolver esse objeto que alguém nos deu, precioso e valioso. E como nós vamos entregar esse objeto precioso e valioso, nós seremos julgados por isso também. Nós seremos avaliados por isso. Esse é o nosso corpo. Nós prestamos contas com ele. Então não é meu corpo, minhas regras. Para aquele que serve a Jesus, precisa entender que o corpo é de Deus. As regras são de Deus. Eu me submeto às regras e eu presto conta daquilo que eu fiz para o meu corpo, né? Muito, muito bom isso, a gente ter essa consideração para que nós venhamos a fazer aquilo que agrada a Deus. Quem vive com Deus, quem vive com Jesus, agrada a Jesus. Por causa da união e comunhão que os crentes têm com Cristo, a igreja é simbolizada na Bíblia pela figura de uma noiva. Jesus chama a igreja de noiva, ele faz uma simbologia. Ele vai dizer que nós somos a noiva que espera o noivo. Ele é o noivo e nós somos a noiva. Em 2 Coríntios 11, 2, Paulo afirma que prepara os crentes de Corinto para os apresentar como uma virgem para o seu marido, a saber, a Cristo. Então, ele faz uma alusão onde Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E nós fazemos parte da igreja e nós somos a noiva no contexto geral. Tá? Em Efésios 5, 25, o apóstolo declara que em Efésios, capítulo 5, versículo 25, o apóstolo declara que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A noiva e o noivo anseiam pelo dia em que viverão juntos para sempre. A palavra diz que Jesus voltará para buscar a sua noiva e ela tem que estar bonita, lavada, adornada, e ele levará a sua noiva para morar com ela para sempre, para a eternidade. Então, um dia Jesus voltará e buscará a sua noiva, a sua igreja, né? A sua igreja será arrebatada e viverá com Cristo para a eternidade. Em Apocalipse
capítulo 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem, vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Aquele que é a noiva já são aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador e fazem parte da Igreja de Cristo. Diz: vem, noivo, eu espero Jesus. Eu estou vivendo nesse mundo, mas eu não sou daqui e eu espero Jesus vir me buscar. Né? Aquele que ouve, diga: vem, ou seja, a proclamação dos santos. E aquele que tem sede, venha. Aquele que tem sede é aquele que ouve a palavra e no seu coração ele é tocado por essa palavra. Talvez você está nos ouvindo aí, pegou um recorte e está com uma vida não muito boa no sentido da sua própria avaliação. Você sente, talvez você não tenha problema financeiro, talvez você não tenha problema de saúde, mas dentro de você você sente que não está completo, falta alguma coisa. E eu posso te garantir que isso que falta é a presença de Jesus na sua vida, é a presença do nosso Mestre na sua vida. A completude da sua alma, a completude do seu ser está mediante a presença de Jesus, tá? E quem quiser, receba de graça essa água da vida. Hoje ele oferta isso de graça, gratuitamente, né? E neste momento é possível ofertar isso, ele oferta isso para nós. Mas vai chegar um dia que isso não será mais possível e as coisas não... essa proposta que Jesus nos oferta hoje não será mais possível. Hoje, ele é o nosso advogado fiel. Mas, quando ele voltar e levar sua noiva, ele volta na sua segunda vinda em duas fases. Mas aí ele volta como juiz. E aí ele volta para julgar todos aqueles pecadores. Outro símbolo da igreja ao qual se pode destacar na Bíblia é a família. Você agora é membro da família de Deus, porque foi adotado por Deus. E isso é muito bom, saber que você faz parte da família de Deus. Né? E nós precisamos entender que nós viemos de Deus. Nós viemos dele, nós somos imagem e semelhança dele. E nós viemos dele. Né? Deus fez Adão e Eva para viver de forma plena com Deus. Deus descia todos os dias à tarde para falar com eles face a face. Eles não tinham pecado. E pecaram, destituíram da glória de Deus foram. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou seu Filho Jesus para nos resgatar do pecado. E quando Adão pecou, né, nós estávamos aí... contrário a Deus, nós estávamos aí em desobediência a Deus, né? Nós estávamos aí em rebeldia a Deus, mas quando Jesus se entrega naquela cruz e para todo aquele que crê em Jesus e arrepende dos seus pecados e segue Jesus, se reconciliou com Deus. Então, nós recebemos a reconciliação por meio de Jesus. E da mesma forma que o pecado entrou no mundo através de um homem, Adão, Jesus, a salvação também entrou neste mundo por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Talvez você pode estar pensando: eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal para as outras pessoas, e eu não sou ruim, eu sou uma pessoa boa. Mas eu quero te dizer que você recebeu uma herança de Adão, você é descendente de Adão e você é um pecador. E se você começar a ter consciência que você é um pecador, e que você consegue sair dessa condição de pecador para ser um salvo mediante aceitar Jesus Cristo, a sua vida muda, né? E então essa palavra é para você. Você pode ser bom, você pode fazer boas obras, mas você tem que ter em mente que você herdou de Adão a descendência pecaminosa, mas através de Jesus que morreu pelos nossos pecados, nós podemos nos reconciliar com Deus, tá? Em 1 João 1,12 vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós sei que nós
nós vemos aí em placa de caminhão, escrito por aí afora, que todo mundo é filho de Deus, né? Mas antes é um pouco diferente disso. Antes de sermos todo mundo filho de Deus, nós somos criaturas, nós somos criados por Deus. Mas nesse versículo, 1 João, capítulo 12, vai dizer: todos quanto receberam quem? A Jesus, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós só somos filhos de Deus quando nós recebemos o poder de Deus de sermos filhos. Nós somos criaturas. Antigamente nós éramos criaturas, mas quando nós recebemos a Jesus como o único suficiente Salvador, né, nós reconhecemos que nós somos pecadores. Ele nos dá poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós estamos falando da maior potência que existe, o maior poder que existe na face da terra, no universo e tudo, o nosso Deus. E Ele nos dá poder para sermos chamados filhos de Deus, né? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, vai dizer assim: serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor poderoso, Todo-Poderoso. Em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. É maravilhoso isso, né? Aceitar Jesus, você já ganha aí de cara a presença do Espírito Santo. Enquanto você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe de Deus o poder de ser chamados filho de Deus, né? Por que nós devemos obediência a Deus? Em Mateus capítulo 12, versículo 50, vai dizer: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Então nós devemos obedecer a Deus, porque quando nós obedecemos a Deus, nós fazemos a vontade de Deus, né? Nós somos aí cordeiro de Cristo, nós somos irmãos de Cristo e nós temos aí o privilégio de ter o poder de Deus à nossa disposição, na nossa vida. E como consequência disso, aquele que vive isso nos seus ossos, na sua carne, de forma real, ele é uma pessoa diferente nesse mundo. Ele não é como as outras pessoas. Ele passa pelas mesmas atribulações. O crente fica doente, fica com problema de saúde, fica com problema financeiro, a chuva cai na casa dele como cai na casa das outras pessoas, o vento bate na casa dele como bate na vida de outras pessoas, mas como ele reage a essas situações é que muda, né? Quando Jesus pregava o seu evangelho, ele tinha ali os seus seguidores. Hoje nós temos muitas pessoas seguidoras, mas ser discípulo é seguir os passos de Jesus. Jesus tira o pé, a gente coloca o nosso. Jesus tira o pé, a gente coloca o nosso. Isso é maravilhoso, né? E seguir a Jesus, muitas das vezes, a gente até consegue fazer aquilo que Jesus fazia. Mas uma das coisas mais importantes que tem no Evangelho é reagir como Jesus reagia. Então, fazer o que Jesus fazia já é difícil, mas é possível reagir como Jesus reagia quando afrontado, quando exposto, quando abatido. Isso é o grande desafio do crente, isso é o grande desafio do salvo. Nós devemos perseguir essa postura, porque ele nos deixou a palavra que seria possível nós fazermos isso, tá? E porque nós recebemos uma herança, né? Quando nós andamos com Jesus, nós recebemos uma herança. Em Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Isso faz sentido, não faz? Se é filho, é herdeiro. Somos herdeiro. Herdeiro de quem? De Deus. E co-herdeiro de quem? De Cristo. Se Cristo é filho de Deus, é o próprio Deus, mas veio como filho de Deus, e nós somos co-herdeiros de Cristo, nós somos irmãos de Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ou seja, todo aquele que serve a Jesus, que vive nessa terra, se abstém do pecado, vive na ordenância de Deus e se submete aos seus mandamentos, foge do pecado e busca a presença de Deus, sofre pelo Evangelho,
ele também será glorificado como Jesus foi. Então isso é maravilhoso. Nós temos heranças a receber. É isso que a gente precisa crer e precisa viver, né? Quando nós praticamos a vontade de Jesus mediante as nossas vidas, nós temos recompensa. A maior recompensa que nós praticamos, servimos a Deus, é a vida eterna. Nós não servimos um Deus de barganha, nós servimos um Deus porque Ele nos deu a salvação. É a coisa mais importante que existe. Nós não servimos a Deus por conta de casa, de carro, não é nada disso. Ele nos dá se Ele quiser. Servimos a Deus por conta da salvação da vida eterna. Se você parar para pensar que a sua vida neste mundo não vai durar mais que 120 anos, e quando você passar dos 70 anos, você não vai conseguir fazer coisas que você faz hoje. Quando eu tinha 18, eu fazia tanta coisa com o meu corpo, e hoje eu já não consigo mais fazer as coisas físicas que eu fazia com o meu corpo. Noite de sono, atividades físicas e outras coisas. E saber que o nosso corpo vai ficando debilitado. E saber que nós vamos morrer, isso é fato, morte física. Mas a proposta é que existe a vida espiritual. E depois da morte física, é só uma porta, é só um começo para a vida espiritual. E você, querendo ou não, você é um ser criado para a vida eterna. Seja para a salvação, seja para a condenação. E outra coisa é porque Deus aboliu todas as barreiras que o separavam da humanidade. Então, quando nós servimos a Deus, quando nós servimos a Jesus, nós temos aí uma condição que Deus deixou escrito para nós. Vamos ler? Está em Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadão dos santos e sois da família de Deus. Então, nós não somos estrangeiros na vida eterna, né? Existe uma cidade preparada para nós, onde as ruas são como de ouro e os muros de jaspe. E lá viveremos para sempre com Jesus e aprendendo para sempre com Ele. E todo aquele que nele crê viverá, terá essa oportunidade. Amém? Porque Jesus agora lhe chama de irmão. Jesus te chama de irmão. Em Hebreus capítulo 2, versículo 11, diz assim: Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmão. Irmãos, nós somos pecadores, nós somos pessoas que nós fazemos coisas que desagradam a Deus, mas Ele não se envergonha de nos chamar de irmão, né? Isso é uma palavra muito, muito boa. Então, tanto os que se santificam, os que são santificados, Ele não se envergonha de se chamar de nosso irmão, o Todo-Poderoso, o nosso Jesus, que é Deus. Tá bom? Então, é muito importante essa palavra, muito importante. E aqui, dando sequência, nós vamos falar um pouco sobre o tópico 2, os objetivos da igreja. Quais são os objetivos da igreja? E nós sabemos que são 4 objetivos da igreja, né? E nós vamos falar, existem tantos outros, mas nós vamos falar de 4 aqui. Evangelizar o mundo, lugar para o crente cultuar a Deus, o lugar para o crente praticar a mordomia cristã e o lugar para o ensino da disciplina e normas da conduta cristã. Então, nós vamos dar sequência aqui, né? E vamos continuar? Então, através da Bíblia, você descobre que a igreja foi fundada por Cristo para cumprir as seguintes finalidades. A primeira, evangelização do mundo. Vamos evangelizar o mundo.
A principal atividade dos crentes é levar a salvação para os não crentes. Nós temos que dar a oportunidade das pessoas ouvirem a palavra do Senhor e crerem que Jesus é Salvador e se converterem dos seus maus caminhos. Cristo, depois de completar sua missão na terra, Cristo veio, morreu pelo seu pecado, ele fez uma declaração, e ele declarou assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Cristo veio, se entregou pelo seu pecado, e no livro de Mateus, no capítulo 28, ele disse assim, depois de ressuscitado, do corpo glorificado, de ter retornado, ele fala assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E em seguida ele estabelece uma missão para os seus seguidores, para os seus discípulos, que diz assim, em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, diz assim, ide, portanto, fazei discípulos, não seguidores, discípulos, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele deixou uma ordenança para os seus discípulos e nós somos cristãos, e nós cremos no apostolado e essa ordenança também se estende a nós. Ide por toda a nação. É uma missão, levar o evangelho da salvação. Quem crê será batizado. Como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que mais? Nós temos que ensinar, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado. Aonde que estão essas coisas que Jesus ordenou? No livro da vida, a Bíblia. E aí ele dá ele deixa registrado com grande satisfação um outro poder, algo que a gente precisa fazer uso. E eis que estou convosco. Jesus está conosco. Um dia sim, um dia não? Não, ele fala todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Que consumação é essa? Sua volta, o seu retorno. Glória a Deus por isso. Nós precisamos entender que Jesus vai voltar para buscar sua igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. E todas essas coisas que nós vivemos, todos esses sofrimentos que nós vivemos nesse mundo serão deixados para trás. Isso não significa que o crente ele tem que viver como se ele tivesse que sofrer nesse mundo e o gozo só vai encontrar na vida eterna. Não, o crente ele vai passar por dificuldades nessa terra. Eu prego dessa forma que nós vamos passar por dificuldade, mas nós temos que viver o melhor dessa terra na presença do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Ele nos deixa claro, E nós temos poder de Deus na nossa vida, nós somos bênção na vida de outras pessoas, nas nossas próprias, na nossa família, e nós temos que viver o melhor dessa terra, Mas nós precisamos entender que o céu não é aqui. Por mais que tenha coisas boas, é bom passear, é bom viajar, é bom comer comida boa, é bom descansar, mas o céu não é aqui. E é isso que nós precisamos entender. Nós estamos de passagem aqui, tá? É através da igreja que o evangelho é pregado a todas as pessoas do mundo. Esta missão não foi dada aos anjos nem a outro ser espiritual, mas aos cristãos, Não vai vir anjo pregar o evangelho. Jesus já veio, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quem prega o evangelho? Somos nós que temos que pregar esse evangelho. Segundo lugar, segundo subtópico, o lugar para o crente cultuar a Deus. Os crentes se reúnem para cultuar a Deus. O culto é um momento de oração, de louvor, de adoração, estudo da Bíblia e edificação dos cristãos. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos um raciocínio lógico. Eu sei que muitas das vezes existem algumas pessoas que ainda tendem a achar que
Ser cristão é por falta de opção ou por decisão, por não ter uma opção melhor. E nós vemos aí pessoas bem-sucedidas aí no mundo, nos projetos circulares, na vida acadêmica, em todos os lugares nós temos pessoas que foram tocadas por esse evangelho. Então, só mostra que sim, é uma decisão nossa, de coração. E o nosso corpo vivo, é o nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo, nós prestaremos conta dele e nós decidimos entregar ele a Jesus. Um culto racional. Então eu vou para adorar, eu vou para glorificar, eu vou para agradecer, eu vou para clamar pelos meus irmãos, para clamar por aqueles que ainda não receberam o Evangelho. Culto racional, entregar meu corpo a Deus, sacrifício vivo, fugir do pecado. Meu sacrifício é fugir do pecado. Meu sacrifício é não fazer a vontade da minha carne. Crente tem desejos carnais como qualquer outras pessoas, mas o nosso objetivo é não alimentá-los, mas sim alimentar o nosso espírito, né? Existe um conto que eu não consigo citar agora quem contou, mas ele traz a luta da nossa carne. Paulo vai falar que a nossa carne contende com o nosso espírito. Então, dentro de nós habita nosso raciocínio lógico e o Espírito de Deus. E eles contendem entre si, porque a nossa carne quer folgar, não quer trabalhar, quer prazeres da carne, quer imundícia, quer tudo aquilo que o mundo pode ofertar. E o mundo oferta por aí afora, todos os dias, todas as horas. E é como ele faz um comparativo como dois cães presos em jaulas, né? E você tem a carne e tem o espírito. E você alimenta a hora a carne ou alimenta a hora o espírito? Quem fica mais forte? Aquele que você alimenta mais. Então, se você alimenta mais a sua carne, você não busca Deus, a sua vida é só no mundo, viver os prazeres da carne, é balada, é festa, é rave, é bebida, é droga, é sexo ilícito, é prostituição, é lascívia, é falar mal da vida dos outros, é atacar o seu próximo, é denegrir, é mentir, é roubar, é falar mal. Está alimentando a carne. Alimentar o espírito é evitar fazer todas essas coisas, buscar Deus, leitura da palavra, oração com o Senhor, fazer bem ao próximo, é estar diante de Deus do jeito que agrada. Isso é alimentar o espírito. O que fica mais forte vai prevalecer sobre o outro. Essa era a questão, entendeu? E faz todo sentido para a nossa vida. No culto, todos os crentes podem se reunir em oração, seja em petição, ação de graça ou de intercessão, né? Essa é uma próxima aula aí que a gente pode estar tratando, mas como que o crente ora, como que ele faz uma petição, como que ele faz um culto de ação de graça, como que ele faz uma intercessão, como que ele intercede junto a Deus por uma alma, por uma condição, por uma situação, né? Esta também é uma maneira de você louvar a Deus. O culto também é uma oportunidade para o crente estudar a Bíblia. Então, no culto tem que ter o ensino da palavra. Se você for num culto que se diz culto de adoração a Deus, tem que ter a palavra de Deus. Se não tiver a palavra de Deus, não é um culto de adoração a Deus. Só louvor ou só testemunho, tem que ter a palavra do Senhor, tá? A parte dele de ser dedicada ao ensino da palavra do Senhor. Cada culto tem que ter seu momento de dedicação à palavra do Senhor. É ela que nos norteia. Ouvir louvor é bom, ouvir testemunho é bom, ouvir várias movimentações é boa, mas tem que ter a palavra do Senhor, tá? Senão não qualifica como um culto ao Senhor. Você aumenta seu crescimento espiritual quando a palavra é explicada com sabedoria em um estudo bíblico. A gente não pode ser levado só por emoções. Então, nós precisamos, a palavra ela é apta por redarguir, por ensinar, por exortar. E a palavra nos faz distinção, faz a gente distinguir entre aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Hoje em dia, nós ouvimos de tudo. E tem uma pregação que eu ouvi no passado que é muito boa, que diz assim: existe uma igreja para cada pecado que você não quer abandonar. Existem pessoas na prática do pecado que ela não quer abandonar o pecado de forma nenhuma.
E o que ela faz? Ela se enquadra em alguma igreja que aceita o pecado dela. Então, tem igrejas fazendo práticas absurdas, mas estão fora da palavra do Senhor. Qual o conselho que eu dou a todas as pessoas, sendo cristão ou não cristão, que eu encontro nas oportunidades? Leia a Bíblia, busque na Bíblia a interpretação daquilo que Deus quer para você. Primeira coisa que eu falo para uma pessoa: você crê em Deus? Ela: eu creio. Você crê que a Bíblia foi Deus que inspirou ela a pessoas, a homens, a escrever? Eu creio. Então leia a Bíblia, se esforce em ler e aprender o que nela está escrito, porque dela traz a vontade de Deus para a nossa vida. E quando nós lemos a Bíblia, nós não ficamos só nos alimentando de comida pronta. O que é comida pronta? Eu sempre vou ouvir alguém pregando para mim, eu não pego a Bíblia para ler, eu não tenho as minhas próprias iluminações, eu não busco a presença de Deus através da sua palavra. Eu estou sempre ali comendo papinha. Alguém leu a Bíblia, alguém teve uma iluminação, alguém pregou e eu só estou comendo aquele material que alguém está postando. Isso é certo? Sim, na caminhada. Mas Paulo vai dizer para a igreja que estava tratando com eles ainda com leite espiritual. Já era tempo deles estarem comendo comida sólida, ou seja, buscando o próprio alimento, fazendo o próprio alimento, se organizando, e eles estavam ainda tendo que ser alimentados, né? Hoje em dia as pessoas não querem estudar a Bíblia, querem pegar um versículo isolado, e tem muita gente disponível aí na internet para falar um versículo isolado e falar que você vai ser abençoado e está tudo certo, seu dia vai ser abençoado, vai ser maravilha, e a gente ora para que seja. Mas existe toda a questão do arrependimento, toda a questão de se conhecer como pecador e de se arrepender dessa prática e seguir a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Tá bom? Quando os crentes se reúnem para cultuar a Deus, existe uma oportunidade para que pratique a comunhão. Isso é muito importante, a comunhão entre os irmãos. Muito mais do que uma simples amizade. A comunhão significa eu me importar com a condição que está meu irmão, tá? A comunhão é resultante de uma experiência espiritual em comum. Você imagina nós estarmos no mesmo local, um número considerável de pessoas com o mesmo foco, buscando a Deus, para que Deus venha se manifestar em nossas vidas e nos encher da graça dele, nos encher do Espírito Santo. Então, é maravilhoso isso, né? Todas as diferenças são eliminadas, onde o homem e as mulheres se tornam irmãos em Cristo. Quando nós nos reunimos como igreja, nós temos que entender que muitas coisas, nós não somos perfeitos e nós vamos falhar com outras pessoas. Nós vamos com certeza falhar com outras pessoas, e o aperfeiçoamento dos santos é justamente nisso também. Deu conseguir transpor essas dificuldades de coexistência entre irmãos, né? O crente que ele não vive em comunidade com os próprios crentes, ele também não vive com uma boa comunidade no trabalho dele, na casa dele. Então tem muitas pessoas envergonhando o evangelho porque eles não dão um bom testemunho aonde eles estão. Eles não conseguem dar um bom testemunho até mesmo na própria igreja. E existem essas pessoas. E aí, a cultura do ser humano é pegar o pior amostragem e qualificar todos como aquelas pessoas. E não é assim. Jesus Cristo diz que a gente tem comunhão com os nossos irmãos e a gente tem que se esforçar para se dar bem com os nossos irmãos. Tá? Então, mais uma vez eu falo, não tem como ser um desigrejado e estar cumprindo a palavra do Senhor. Né? Eu tenho que interagir com meus irmãos, eu tenho que... Eles vão falhar comigo e eu vou perdoar, eu vou falhar com eles e vão me perdoar. E assim a gente vai crescendo, ganhando maturidade para viver na presença do Senhor. Tá? Além de cultuar a comunhão com outras pessoas, você deve mantê-la, né, constantemente com Deus, seja nos cultos, fora deles, ou no dia a dia. Nós precisamos não também só cultuar a Deus nas igrejas, nós precisamos cultuar a Deus no nosso quarto. Entra no seu quarto em secreto, ora ao Senhor, que Ele te vem em secreto e te recompensará, diz a palavra do Senhor. Tenha uma vida agradável diante de Deus, através da oração, adoração, meditação, estudo da palavra, do jejum, da abstenção de alimentos, para a dedicação mais profunda com a vida de Deus. Faz parte da nossa rotina do cristão, a gente fala de sacrificar nossa carne,
não é de autoflagelação, tá? Alguns irmãos no passado usavam isso e isso não é bíblico. Deus não se agrada nisso. O maior sacrifício que nós podemos fazer, ele já se sacrificou por nós, é a abstenção do pecado. Quando nós praticamos o jejum, nós enfraquecemos a nossa carne. Quando nós enfraquecemos a nossa carne, o nosso espírito, ele é exaltado. O Espírito de Deus. E a nossa comunhão com Deus, ela se faz mais necessária. O jejum, muitas das vezes, ele é uma sinalização para a vida da gente, dizendo: eu estou me posicionando diante de Deus, eu quero a presença de Deus para a minha vida, eu quero mais de Deus para a minha vida, eu quero uma experiência ainda melhor com Deus. É claro que existem pessoas que têm restrição, né, por conta de medicação, doenças, também tem que ter prudência. Servir a Deus é culto racional, é com prudência. Aqueles que não podem, não podem, mas aqueles que podem, eu estimulo a, sim, leitura da palavra, a oração, a jejum e a prática. Nós ouvimos a palavra e nós ouvimos, assimilamos no nosso coração, entendemos e praticamos. Depois nós praticamos, nós ensinamos. É um ciclo. Toda vez que eu aprendo, né, eu ouço, eu aprendo, eu pratico e eu ensino. Todo mundo é professor, todo mundo é aluno, todo mundo vive em algum período desse ciclo. Essa é a palavra de Jesus, tá bom? A edificação de cada crente se dá principalmente nos cultos. Nos cultos nós somos edificados, nós somos aí contemplados pela presença do Senhor e somos cheios do Espírito Santo, né? Os cultos dedicados a Deus em igrejas locais e outras igrejas, né? Então, como que eu posso dizer aos irmãos? Na igreja, você é aperfeiçoado para um desempenho de seus serviços, né? A edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso está em Efésios 4, capítulo 11, versículo 13. Né? A perfeita varonilidade à medida da estatuta da plenitude de Cristo. Né? E isso está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós somos aperfeiçoados. Na igreja nós somos aperfeiçoados, como eu disse. Lá nós somos estimulados a crescer, confrontados pelo Espírito Santo a mudar uma conduta. Servir a Deus é mudar a rota. Né? Quando se fala em conversão, significa alguém que está indo num sentido, quando ele converge, ele retorna no sentido oposto ao que ele estava indo. Então ele anda na contramão daquilo que ele estava, no sentido reverso daquilo que ele estava praticando. Então, aquele que servia ao pecado, que vivia no mundo, outrora de forma desordeira, ele melhora, ele muda a condição dele. Então, aquilo que ele fazia, ele faz mais. Né? E todo aquele que serve a Jesus tem que ter mudança. Se você serve a Jesus ou está na caminhada e você olha para trás e vê que você hoje é a mesma pessoa de lá atrás, você não permitiu que o Espírito Santo fizesse a boa obra e concluísse a boa obra em você. Tá? Então, servir a Jesus é permitir que ele conclua a boa obra, né, em nós. Quem serve a Deus muda. Tá bom? Terceiro subtópico é o lugar para o crente praticar mordomia cristã. Ou seja, tudo que você possui não lhe pertence. Se nós somos de Deus, nós fomos feitos por Deus, e tudo é dele, tudo é dele. Em Salmos, capítulo 24, em versículo 1, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Tudo que tem na terra é de Deus. Eu sou de Deus, tudo que eu tenho é dele. Se tudo que eu tenho é dele, né, meu corpo é dele. Até as coisas materiais que eu tenho é dele. E se tudo que eu tenho é dele, o que nós somos? Mordomos. Nós praticamos a mordomia. Nós cuidamos das coisas de Deus enquanto nós não fomos retirados dessa terra. E meus filhos? Meus filhos são de Deus. Foi Deus que me deu.
e meus filhos são deles. Eu cuido dos meus filhos. Inclusive, pais, você tem uma responsabilidade com seus filhos. Você prestará conta de como você está educando seus filhos. Você é responsável também pela educação dos seus filhos. Uma coisa é você ensinar seus filhos e eles não cumprirem os seus ensinamentos. Outra coisa é você não ensinar seus filhos. E uma terceira coisa é você ensinar seu filho errado. Né? Nós responderemos por isso. O Senhor nos confiou os nossos filhos a nós para que nós ensinássemos eles no caminho. Ensinar o nosso filho no caminho é estar com ele nas ações da vida dele, ensinando o melhor para a vida dele. Amém? Isso é pesado, né? Quem não tem Jesus no coração, ele não consegue conceber essa definição de mordomia, tá? Deus agora está em primeiro lugar em sua existência. Se você serve a Deus, Ele é o primeiro lugar. Ele vem acima de todas as coisas. Ele vem primeiro que você, né? Isso inclui sua vida, seu tempo, seus talentos, sua vontade e suas finanças. Se você serve a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e Ele é a primeira coisa no seu lugar, Ele vai se destacar. O seu melhor tempo você vai doar para Ele. Né? O seu talento você vai doar para ele, as suas vontades, você vai reprimir suas vontades carnal para fazer a vontade de Deus e até mesmo as suas finanças. O que significa isso na prática? Eu tenho que trabalhar para sobreviver, não tenho? Tenho. Eu tenho que passear com a minha família, eu tenho que fazer todas as minhas coisas. Você tem 24 horas do seu tempo. Quanto desse tempo você se dedica ao Senhor? Qual é o seu talento? Você dedica esse talento na obra do Senhor? Talvez você é um músico e não toca na casa do Senhor, não toca num culto ao ar livre. Talvez você tenha grande entendimento da palavra e você não prega nas ruas, você não expõe a palavra de Deus para outras pessoas. Talvez você é um professor e não está fazendo essa condição. Talvez você é alguém que consegue ajudar na casa de Deus de alguma forma e você não está ajudando. Seu tempo você está usando para tantas outras coisas e não está usando para as coisas de Deus, para glorificar Deus. Você não está priorizando as coisas de Deus, né? Os seus filhos, a sua vontade e até mesmo a sua finança, né? E você pode aplicar na igreja a sua vida com o melhor dos seus esforços e dedicação. Passar boa parte do seu tempo, o melhor do seu tempo cultuando a Deus, fazendo coisas que agradam ao Senhor. Hoje existem vários projetos sociais que a igreja participa e você pode estar envolvido nelas. Você pode fazer parte do ministérios aí da criança, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, das irmãs, do louvor, da limpeza da igreja. Tudo isso é para a obra do Senhor, tá? Cultuar a Deus também é servir na evangelização. Cultuar a Deus é fazer trabalhar para o reino. Então tudo isso é importante. Tá bom? Outra coisa que dá muita polêmica, né, para algumas pessoas é referente a dar o dízimo, a não dar o dízimo. Eu acredito sim, eu acredito que o dízimo ele é uma forma de você. Algumas pessoas vão criticar o dízimo, outras pessoas vão falar que não se deve dar o dízimo, e você vai achar de tudo na internet. A palavra do Senhor diz que no passado, no Antigo Testamento, se dava os dízimos, né? E até no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, eles vendiam todas as propriedades e davam para a igreja. Mas eu entendo que a igreja ela precisa de manutenção, e eu sou dizimista fiel, e eu recebo as bênçãos do Senhor na minha vida por conta disso. O dízimo, na minha vida, ele funciona como se fosse um pisca-alerta, uma grande luz vermelha que ele acende. Todas as vezes que eu dou o dízimo, é como se eu declarasse que Deus é dono da minha vida e tudo que nela há. E a prosperidade financeira da minha vida é Ele que me dá. E eu devolvo o dízimo na casa do Senhor, para a obra, para a manutenção da obra do Senhor. E eu declaro, toda vez que eu dou o dízimo, eu declaro que Ele é dono da minha finança. O resultado disso é que a minha vida é abençoada, minha vida é próspera. Eu não dou dízimo por conta disso. Eu dou porque eu entendo que tenho que dar, né? Então,
é uma coisa que eu tenho que orientar, né? Dê o dízimo na casa do Senhor, dê as ofertas, primeiro para manter a obra do Senhor, porque a obra do Senhor não se mantém sem o recurso financeiro. E se nós entendemos que Ele é que é dono da nossa vida, Ele nos prosperará para a gente sempre continuar ajudando a obra do Senhor. Você não vai pegar tudo e dar na igreja. A ordenança do Novo Testamento é essa. Mas você vai ajudar na obra do Senhor. Mas tem que dar com amor. Se você for dar pensando naqueles irmãos da internet que fazem a crítica, que não é para dar, é melhor não dar. Se não for para dar com o coração, é melhor não dar. E a gente dá o dízimo para a igreja. E se alguém pega esse dízimo e faz alguma coisa diferente disso, é um problema dessa pessoa. A gente está seguindo uma orientação bíblica e a gente sabe que a obra do Senhor precisa. E você tem que participar das ações sociais da sua igreja, da onde você está envolvido, saber o que está acontecendo ali, quantas pessoas estão sendo ajudadas. Eu, graças a Deus, sirvo a Deus no ministério que ajuda com cestas básicas. Várias pessoas têm um projeto grandioso, faz obra social em vários distritos, em várias situações, ajuda missionário, uma série de coisas. Então, isso não é impeditivo para a gente não ser dizimista e ofertante, né? Fazer prova de mim. Eu sei que alguns pregadores vão criticar Malaquias, mas o Novo Testamento diz que a gente tem que dar tudo, né? Tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, eu opto por dar meu dízimo e oferta na casa do Senhor para manutenção da obra do Senhor. É isso assim que eu penso e é assim que eu prego. Tá bom? Então, eu acho isso de grande relevância para que os irmãos também tenham isso, né? Cultuar a igreja também é isso. Então, nos cultos nós vamos para adorar, nós vamos para glorificar, nós vamos para dar a oferta e a gente vai ter a nossa prosperidade, principalmente a espiritual, é a maior prosperidade que nós podemos ter. E todas as vezes que nós buscamos o reino do Senhor e colocamos Ele como primícia, né, a palavra dele diz que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quais são as outras coisas que está no texto? Comida, bebida, né? E tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver, tá bom? Segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 12, diz assim: porque se há boa vontade, será aceito conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então, a boa vontade, você nunca vai dar aquilo que você não tem. A primícia é você dar aquilo que você tem, tá? Mas tome cuidado para você dar o pior, o que está sobrando, o restolho, né? O povo de Israel, certa feita, dava as ofertas e eles davam os animais defeituosos, eles davam tudo aquilo que não serviam mais para ele. Se não serve para você, você não deve dar para Deus. Se não serve para você uma roupa, não serve ao ponto da medida não servir, mas a roupa tá nova, você dá para alguém. Mas você não vai doar uma roupa que está rasgada, uma roupa que está suja, uma roupa que está fétida, uma roupa que está úmida, né? E infelizmente às vezes a gente vê em situações de doações receber algumas situações assim que a pessoa acha que o morador de rua ele pode vestir qualquer coisa, ele pode estar com a roupa rasgada. Não, você tem que dar o seu melhor. Né? Se eu vou doar uma roupa aí para uma caridade, para os moradores de rua, seja lá para onde for, né? Eu tenho que dar uma coisa boa. Eu não vou dar coisa que não serve para mim, coisa que eu não usaria, meus filhos não usariam, eu vou dar para as outras pessoas. Eu posso dar aquilo que não serve em mim por conta da medida, né? Eu estou mais fartinho, isso não serve, aquilo mais não, por conta disso, tá bom? Dedicar os seus bens ao Senhor, pois você prestará conta a Ele de tudo que administrou nessa vida, né? E isso inclui ajudar o próximo. Não adianta a gente pregar o Evangelho, meus irmãos, e deixar aquele que está ouvindo a palavra do Senhor com fome. A gente precisa ajudar o nosso próximo, a gente precisa estar nessa condição de ter o desejo de ajudar o nosso próximo. Fazer o bem, semear ao nosso próximo ainda, tá? Como o último subtópico, nós vamos falar sobre o lugar para ensino da disciplina e normas da conduta cristã, né? Ao fazer parte de uma igreja local, o crente ele começa a ter disciplinas bíblicas, a aprender
as suas condutas e as normas bíblicas que estão expressas aí mediante as leis de Deus, né? Existe um padrão de vida exposto na Bíblia e todo crente deve se esforçar para segui-lo, para vivê-lo, né? Existe um padrão de vivência. Se nós seguirmos a Bíblia, que é o nosso manual de sobrevivência, nós seremos bem-aventurados, né? E lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Quando nós seguimos a palavra do Senhor, nós somos bem-aventurados. Tá bom? Então, o que significa viver a palavra do Senhor? Significa afastar, também afastar-se da ignorância, né? Preservar-se da corrupção e ter todas as esferas da sua vida e atividade regulamentada, dirigida por Deus. A sair da ignorância é você buscar o entendimento da palavra do Senhor. E isso eu sempre vou incentivar os irmãos a lerem a Bíblia e buscar estudo bíblico, conhecimento da palavra, né? Corram de religiões que não incentivam os irmãos a lerem a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, ela é o nosso norte, ela é a nossa bússola, ela é o nosso caminho. Todos têm que ler a Bíblia, né? Ela não necessita de nenhum livro complementar. Nós temos vários escritores famosos, homens aí maravilhosos, mas a nossa bússola é a Bíblia. Eu sei que existem algumas religiões que usam como parâmetros para a doutrina bíblica escritas de pessoas que escreveram, e essas escritas complementam a Bíblia. A Bíblia não precisa de complementação. A Bíblia por si só, ela já se esclarece. Tá? Então, se você serve a Deus numa denominação onde a Bíblia não é o suficiente, tome cuidado. Estude a Bíblia e veja o que nela está escrita e siga, porque você será bem-aventurado, tá bom? Em Mateus 5, 13 a 16 vai dizer assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Restaurar o sabor, para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelo homem. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiará a todos os que encontrarem na casa. Assim brilhe também a vossa luz do homem, para que seja a vossa obra, que as vossas obras glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós somos exemplo. Quando se fala vós sois a luz do mundo, significa que aonde nós estivermos tem que ter uma luz em nós, que as pessoas olhem e se perguntem o que tem de diferente em nós. E nós temos a abertura de falar do poderoso Jesus. Nós não podemos ser igual a todas as pessoas desse mundo, senão não faz sentido. Nós somos o sal da terra. Significa, o sal, ele é uma pessoa, o sal é uma pessoa discreta. Ele se faz necessário no local, mas ele não se excede. Uma comida com muito sal fica salgada, perde o gosto, não é intragável. Eu sei que existem pessoas que querem empurrar coisas a goela abaixo das pessoas e não é assim. Jesus não era desse jeito. Jesus fazia provocações e as pessoas tinham desejo de perguntar para Jesus acerca daquilo que ele estava falando e dava mais liberdade para ele pregar o evangelho. Ser sal é ser na medida. Nem faltando, você não pode se omitir do evangelho e nem ficar sobrando, né? Fazer coisas aí que constrange as pessoas, que não resulta em manifestação da fé. Seja sal, seja na medida certa. Percebe que o sal, ele é imperceptível. Ninguém pega uma comida e fala assim: nossa, eu adorei o sal dessa comida. Não, você não vê ninguém falar nisso. Mas você vê alguém criticar: nossa, comi uma comida salgada ali. Estava demais. Ou seja, não consegui nem comer ela toda. Tive que beber água depois. Ou comi uma comida ali sem sal nenhuma, não tinha gosto. O sal é percebido quando ele está em excesso ou quando ele está faltando. Vós sois o sal da terra, é na medida certa. Para estar na medida certa, só tem uma forma: está cheio do Espírito Santo, porque é Ele que regula. Nós temos que clamar para que a gente não venha atrapalhar a ação do Espírito Santo na vida daqueles que não o conhecem.
E a gente tem que ser canal de bênção na vida dessas pessoas. A luz, ela tem um objetivo de clarear o local. Você tem que ser a pessoa que clareia o local, né? Que as decisões, você participe das decisões porque você é um mediador de conflito, porque você é uma pessoa ponderada, porque você é uma pessoa mansa de coração, que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e você pratica e se desenvolve no fruto, as virtudes do fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas. Então, que você seja essa pessoa na vida das pessoas, tá bom? Nós vamos agora para o último tópico e seus 2 subtópicos, que é as 2 ordenanças da igreja. Há 2 cerimônias ordenadas por Cristo para que o crente a pratique. O batismo em água, cerimônia de ingresso do novo crente na igreja, que simboliza o início da sua vida espiritual, e a ceia do Senhor, que significa a continuação dessa vida espiritual. Então essas são as 2 ordenanças da igreja. O batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. E quem pode tomar a Santa Ceia? Quem é batizado, tá? Por isso o crente deve participar dela, para manter-se sempre em comunhão com o Senhor. Então quando nós estamos com comunhão com o Senhor, quando nós declaramos quem Ele é e nós confessamos Ele publicamente, tá? O batismo, através do batismo em água, você dá um testemunho público de sua identificação com Cristo. A nova vida inicia a partir da conversão. Então nós convertemos, aceitamos Jesus como nosso único suficiente Salvador e nós nos batizamos em águas. É uma simbologia pública, uma ordenância, dizendo que daquele momento em diante o velho homem ali morre, como Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz, ele se fez pecador. Pecador morreu na cruz. O que ressuscitou é Cristo, o Salvador. Nós morremos para o mundo, para o pecado, e ressuscitamos para a glória de Deus, nova criatura. Esse é o simbolismo. Vai encontrar pessoas debatendo isso? Vai. Você vai encontrar pessoas para debater tudo. Procure saber qual é a vida dessa pessoa. O que ela faz para o reino. O que ela faz para a sociedade. Quem ela é. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, tire as suas conclusões, né? Solicite alguém instruído da parte do Senhor para te explicar, tá? É um sinal, então, da mesma forma que Cristo morreu, nós morremos por pecado, né? Ele morreu e ressuscitou. Assim, pelo batismo, você prova que é vitorioso, né? E nós aceitamos a Jesus, nós somos vitoriosos porque nós seguimos com Ele e somos muito felizes por isso, né? Viver na presença do Senhor é algo maravilhoso. O batismo em água não salva por si mesmo. Não é o batismo que vai salvar. Ele não tem poder para salvar. As igrejas locais estabelecem a prática para que o novo crente se torne membro ali e participe da Santa Ceia do Senhor. Né? É uma ordenança bíblica e é uma doutrina também da igreja que as pessoas têm que se batizar para fazer parte da eclésia ali. Como? Então significa que se eu não batizar eu não posso ir na igreja? Claro que pode, meu irmão, você pode ir na igreja. Mas algumas funções exercidas dentro da igreja, somente quem está em comunhão com a igreja pode exercer. Alguns cargos, alguns trabalhos, né? Porque uma coisa é você frequentar a igreja, outra coisa é você fazer parte do corpo de Cristo e aí você dá testemunho de Cristo na sociedade onde você está. Então, um crente batizado, ele tem uma responsabilidade de mostrar quem é Cristo. Ele está à frente de alguns trabalhos, geralmente ele faz parte de algum grupo, à frente de alguns trabalhos, e ele dá testemunho de Cristo para outras pessoas, o novo convertido, pessoas que não conhecem a Jesus. Ele tem uma obrigação muito grande.
muito grande. É por isso que as igrejas têm que ter zelo com quem elas, com quem elas colocam à frente de trabalho, ou quem que elas colocam no púlpito, porque a pessoa tem que ter uma vida ilibada, tem que ter uma vida aí de responsabilidades, tá? E a gente ora para que essas pessoas, né, continue com esse despertar, com esse temor de estar à frente da obra do Senhor, tá bom? Porque a palavra do Senhor diz que ele não se deixa escarnecer. Nós vemos escândalos, sim, mas o Senhor não se deixa escarnecer. Tudo que semear, certamente cegará ou colherá. Então, aquele que planta, colhe, com certeza. Isso é bíblico, tá bom? Os evangélicos não batizam o bebê porque eles não têm que se arrepender e não pode exercer a fé ainda, tá? Então, para ser batizado, precisa ter uma conscientização de saber o que é servir a Deus. Essa aula faz parte de um discipulado para as pessoas que professaram a fé e estão caminhando para ter o desejo de se batizar. Então, essa aula ela vem complementar. No final do discipulado, o proponte, a pessoa que tem interesse em se batizar, ela vai ter a plena consciência do porquê que ela está se batizando e qual o propósito dela se batizar e como se rege a fé em Jesus Cristo, né? Então, ela vai estar totalmente apta para ser batizada. É assim que funciona. Batismo abrupto, atropelado, sem que a pessoa tenha um entendimento, resulta muitas vezes em fraquejar na fé e declinar depois de uma fé e fica mais uma pessoa no mundo, nos halls da estatística, que aceitaram Jesus, batizaram e depois se desviaram. Quem serve a Deus, quem está firme na rocha em Jesus, e o Evangelho entrou ali, diz que a palavra do Senhor nos fala que a palavra ela tem capacidade de discernir espírito de espírito e ir até na medula óssea da pessoa. Quando esse evangelho entra na nossa medula, entra nos nossos ossos, a gente não abandona a fé, né? A gente passa as lutas, mas não abandona a fé. As fé rasas, as fés, a semente plantada à beira do caminho, que são sufocadas pelos espinhos, e sol ou roubada pelos roubadores de palavra, resultam em muitos cristãos aí que não tiveram um discipulado, não tiveram uma posição de fé e acabaram resultando em fraquejando e se desviando do caminho. Estão aí batizados, tido estatisticamente como cristão e aí no mundo, tá bom? Em Romanos 6,4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, demos dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, né? Novidade de vida, nova vida, né? E não, então nós morremos com ele. Ele morreu pelo nosso pecado e nós morremos também para o mundo. E a última ordenança é a Santa Ceia do Senhor. Na igreja que você frequenta ou vai frequentar, todo mês tem igreja que fazem menos Santa Ceia por ano, mas a Bíblia ela nos respalda assim: fazer isso em memória de mim. Ela não deixa claro quantas vezes tem que se fazer no ano, então ela dá-nos entendimento que nós podemos fazer, né, quando nós nos encontrarmos como irmãos. A nossa congregação faz de mês em mês, né? E então todo mês as Assembleias de Deus realizam a Santa Ceia e não foi uma ideia do homem, mas instituída por Jesus na véspera da sua crucificação, né? Para os crentes relembrarem a sua morte através do pão e do vinho. Jesus fez uma simbologia do pão e do vinho, onde o pão seria seu corpo e o vinho seu sangue. Mas nós acreditamos que o pão e o vinho é uma simbologia do corpo e do sangue. Existem algumas religiões que creem que realmente aquele pão vira o corpo de Cristo e o sangue vira o sangue. E o suco da uva vira o sangue. Nós não acreditamos dessa forma. Nós acreditamos que é um memorial e o pão simboliza um símbolo
do corpo e o suco da uva, um símbolo do sangue, tá? O primeiro simboliza o corpo e o segundo o sangue. Não somente para relembrar a morte vitoriosa, mas os crentes tomam a Santa Ceia para anunciar a Cristo até que ele volte, porque Jesus deixou, né, que ele serve a Santa Ceia à véspera de ser crucificado e fala: não tomareis mais Santa Ceia, não comereis mais com vós, né, até que seja consumado isso, e nos céus nós tomaremos essa Santa Ceia novamente. Então a gente anseia que Jesus vai voltar e um dia cearemos com ele no céu. Então é muito, muito, muito importante tomar a Santa Ceia. A gente entende que é uma renovação da aliança, a gente entende que é um momento ali solene, que a gente faz uma recapitulação ali, recapituliza tudo aquilo que Cristo passou, e nós nos fortalecemos nessa atitude solene de que o pecador recebe a oportunidade de viver com Cristo para a vida eterna, né? E nós somos Jesus que morreu por nós naquela cruz, não precisava, mas morreu por nós naquela cruz. Nós somos gratos por isso, porque ele se entregou pelos nossos pecados e através dessa morte nós somos mais que vencedores e nós podemos glorificar a Deus por isso, tá bom? Em 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 26, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória, viu? Em memória. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então ele morreu, depois de ter ceado com os discípulos, ele se entrega, é morto, expira a sua vida e através da sua morte ele ressuscita depois no terceiro dia e ele ascende aos céus. Teve um período com os discípulos depois da ressurreição e nós esperamos que ele volte para buscar a sua igreja e com isso nós viveremos com ele para a vida eterna. Né? Uma palavra maravilhosa da parte do Senhor, então fico muito feliz com isso. Nós a gente andei um pouco aqui, então nós falamos sobre evangelizar o mundo, o lugar para o crente lutar, crente cultuar a Deus, o lugar para o crente praticar a mordomia, nós falamos também, e lugar para o ensino da disciplina das normas e condutas cristãs, né? Aí nós falamos das duas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor, né? E por último, nós vamos a uma orientação final aqui para você que está servindo a Deus, né? Para você que está servindo a Deus, que você acompanhou isso até o final, né? E vou pedir para que você, se achar que faz sentido esse estudo para você e para outras pessoas, divulgue para mais gente estarem tendo conhecimento a esse estudo, que é um estudo pautado dentro da palavra do Senhor. E as considerações finais, vou estar falando sobre quais são as ações que você pode fazer no seu dia a dia, mesmo você que acabou de se converter e você que está fazendo o seu discipulado, eu vou recomendar a você que estabeleça um alvo, né, para trazer amigos, parentes e outras pessoas aos cultos de sua igreja. Convide as pessoas, comece a ler a palavra, entender,
sentir a vida da palavra. Procure obter informações de como participar dos evangelismos, juntamente com os demais cristãos da sua igreja. Participe. Servir a Deus é participar do seu trabalho. Procure se integrar em alguns grupos musicais, né? Eu sei, na nossa congregação, vai poder participar de alguns trabalhos depois de ser batizado. E eu tenho certeza que está no seu coração, uma vez que você já aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, rompa as barreiras, rompa os limites que impedem você de estar assumindo esse compromisso com Jesus. Não deixe as questões administrativas ou não tão pequenas questões te afastar da presença do Senhor, né? Então, faça parte, né, desse corpo de Cristo, através do batismo, através da comunhão com os irmãos, e com certeza você vai ser bênção na sua congregação, vai ser bênção, né, onde você estiver, vai poder trabalhar no reino do Senhor e ser mais abençoado. Uma coisa eu aprendi, tenho aprendido a cada dia, é que esfria na fé aquele que não trabalha para o reino. Quando a gente não pratica aquilo que a gente aprende, fica só no mundo da teoria. A gente precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. A palavra é viva e eficaz, né? E a gente tem que sentir a vida da palavra, a gente tem que falar desse amor para alguém e viver ela na prática, né? Medite na palavra, pense naquilo que Deus tem colocado no seu coração, se esforce para o reino, né? Busque ainda mais orientação e busque comunhão, busque ensinamento para que você o quanto antes possa se decidir por esse batismo. E eu tenho certeza que você já se decidiu e está aprendendo nessa caminhada, e rompa os obstáculos que impedem você ainda de fazer isso, porque você, com certeza, Deus te espera para ser uma bênção no reino dele, tá bom? Então, eu encerro, né? Já vou encerrar e eu encerro com um tópico que nós estudamos, e a ideia é que eu traga outros estudos para a gente estar conversando aqui. Então fique com Deus, fique com essa palavra, que Deus abençoe, tá? Vamos orar? Deus poderoso e santo, fiel e verdadeiro, Pai, eu não sei qual alcance, Senhor, dessa palavra, desse vídeo, mas eu clamo, Senhor, que o seu poder, o poder do seu Espírito Santo, Senhor, atinge cada vida, cada família, Senhor. Pai amado, que aqueles que ouçam possam ser tocados pelo seu Espírito, tirando as suas dúvidas, Pai, buscando entendimento e com o coração voltado, Senhor, para a sua obra, para o teu reino, em nome de Jesus. Abençoe a cada um, Senhor, Pai amado, que nos ouve, que nos acompanha, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, meus irmãos. Até a próxima.